Glória a Deus, irmãos. Nós vamos ver aqui, a palavra de Deus está em Marcos 10, corrigindo as imagens que ficaram ruins no primeiro vídeo. A palavra de Deus mostra que Jesus está saindo agora em rumo à Judéia. Uma multidão está lhe acompanhando. Essa multidão provavelmente fosse juntamente para a cerimônia da Páscoa, ou mesmo haviam alguns que lhe acompanhavam, pois eram muitos os milagres e o ensino de Jesus era diferente. Observamos aqui a questão do divórcio, que os que vieram lhe fazer perguntas a respeito do divórcio queriam experimentá-lo para achar uma acusação. Por exemplo, Herodes tinha trocado de esposa, tinha adulterado ali com a mulher de seu irmão, e eles queriam ver se Jesus arrumava uma confusão ali com Herodes. Também eles queriam saber a respeito da lei de Moisés, se Jesus daria ali uma palavra contrária à lei de Moisés. Haviam poucas razões para o divórcio, por exemplo, a lepra, o ofício de uma profissão que fosse viajando por longo tempo, e também se houvesse cometido um pecado antes do casamento, era permitido o divórcio. Explicações sobre o divórcio nós vamos achar em Deuteronômio 24:1, e falando aqui a respeito do adultério, porque depois que Jesus chega em casa, vem os discípulos perguntam a respeito do adultério, do divórcio, e Jesus disse que aquele que deixa a sua mulher, ele comete adultério, e o que casar com uma repudiada também comete adultério. Embora fora do contexto, é o mesmo assunto. Jesus abençoou as crianças, as crianças começam a vir, e Jesus ouviu que os discípulos estavam proibindo, e ele disse: deixai já vir as minhas crianças, porque das tais é o reino de Deus, e que vocês têm que receber o reino de Deus como uma criança. Isso quer dizer com humildade, obediência, sem rancor, sem vingança. A palavra de Deus fala agora do jovem rico, que diz: bom mestre, que é fácil para ter a vida eterna. E Jesus Cristo disse: conhece os mandamentos? E ele fala que desde a sua juventude, desde a sua infância, ele tem observado os mandamentos. Jesus disse: agora você pega o que tem, você vende e dá aos pobres, para que você tenha um tesouro no céu. Vem e segue-me. Então o homem ficou triste, foi embora. Jesus explica agora aos que estão ao seu redor, principalmente seus discípulos, como é difícil um homem rico entrar no reino dos céus. A palavra que ele usa aqui é riquezas. Essa palavra riquezas, ela fala cramata, que quer dizer... Aristóteles diz que essa palavra significa tudo que se mede com moedas. Então, riquezas é tudo que tem valor financeiro, que pode impedir a relação do homem com Deus. Noutra parte da Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Nós vamos observar aqui que os discípulos ficaram preocupados. Então, está difícil a salvação. Aí o Senhor Jesus, ele diz aqui: olha, quem deixou pai, mãe, irmãos por amor de mim, vai receber nesta vida 100 vezes mais, e na outra vida a vida eterna. Jesus, ele começa a predizer a sua morte. Ele diz que vai ser rejeitado, vai ser açoitado, e vão matar ele, e finalmente ele, depois de 3 dias, ele vai ressuscitar. Surgiu uma questão aqui que Tiago e João queriam sentar lá na glória, no trono da glória. Eles queriam ficar uma à direita e outra à esquerda. O Senhor Jesus Cristo lhe disse: vocês não sabem nem o que estão pedindo, vocês não podem beber o cálice que eu bebi, ou que eu bebo. Salmo 75, versículo 8.
E Abacuque, capítulo de número 2, versículo 16, fala sobre o cálice de Deus, como é terrível, e que os dois que pediram fizeram esse pedido a Jesus não teriam condições de estar ali, de beber o cálice que ele bebeu. A palavra segue dizendo que Jesus disse: vocês não podem ser batizados com o batismo que eu fui batizado. A palavra batismo é batizein no grego, né? Que significa inundar. E no particípio do passado, batizado, que significa bebatismenos, que significa submerso em uma experiência, né? Salmo 42, versículo 7, Salmo 124, versículo 4, fala da experiência que Jesus teve, que tudo, absolutamente tudo, passou por cima dele. Então, é algo profundo. Se você ler essas referências, você vai encontrar a dificuldade que foi de Jesus passar toda a sua provação. Jesus fala que os governantes têm os seus domínios, né? Essa palavra domínios aqui é katakuriel, quer dizer dominar como Senhor. Mas aquele que quer ser assim muito grande, ele vai servir aos outros. A palavra servir ou sirva é diáconos e o servo é doulos. A diferença é que se aquele que sirva, aquele que faz o ato de servir, ele é um diácono, ele serve voluntariamente. Mas o servo é doulos, que tem relação com o escravo, que serve obrigatoriamente. Então Jesus estava dizendo que nós que somos membros da igreja, de um modo geral, servimos livremente. Mas o ministério, por exemplo, presbítero, ministro, eu como sou presbítero, por exemplo, eu tenho as minhas obrigações. Eu tenho a obrigação de ter a boa palavra, de curar os enfermos, de ungir os enfermos, de dar a ceia, de dar a doutrina, de batizar quando for necessário. Como Paulo disse, coloca presbítero de igreja em igreja. Eu, como presbítero, tenho muitas obrigações. Então, eu ficaria aqui no caso como fosse doulos, né? O servo que faz por obrigação. E tem aqui um momento em que Jesus vai passar em Jericó, o cego de Jericó, que Jesus já estava agora a 25 quilômetros de Jerusalém, e veio ali um homem clamando ali, chamado Bartimeu. Mas por que chama Bartimeu nesse texto aqui? Bar significa filho, né? E Timeu seria o seu pai. Então, Bartimeu, dizem que ele não morreu, ou melhor, o seu pai morreu, explicando. Seu pai morreu porque teria feito alguma coisa contra o Império Romano, não aceita, talvez ali os impostos, alguma coisa parecida. De alguma maneira ele não aceitava a submissão ao Império Romano, ele chegou a ser morto, e Bartimeu veio a ser os olhos furados, vazados, né? Bartimeu não nasceu cego. E aí, continuando, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou-o chamar. A multidão até que queria que ele se calasse, mas Jesus mandou chamar e lhe deu aquela cura, dizendo: vai, a tua fé te salvou, né? Então ele recebeu duas bênçãos aqui: a salvação e a cura dos seus olhos, da sua vista, né? Jesus vai entrar em Jerusalém, algo muito interessante aqui, porque ele está indo à entrada triunfal em Jerusalém, aonde no capítulo 11 de Marcos, ele manda buscar um jumentinho, filho de uma jumenta, que nunca ninguém tivesse andado nele. Aqui seria Betfegá, que é um vilarejo perto de Jerusalém. Betânia também é um vilarejo perto de Jerusalém, que vai aparecer nesse mesmo contexto. E ele pega os discípulos que pegam aquele animal foram repreendidos, né? Por que tem que fazer isso com o animal? Por que pegar ele? Ele diz: com a ordem de Jesus, nós pegamos este jumento seguindo instruções, né, de Jesus. O jumento nunca tinha sido montado. Isso pode significar o seguinte: em Números 19, 2, Deuteronômio 21 e 3 falam de coisas sagradas que nunca foram usadas.
e agora para servir a Deus é como se fossem puras, né? Nunca tinham sido contaminadas. E o jumento também, certamente, estava sendo levado porque significava pureza, né? E aqui em Deuteronômio fala que quando uma pessoa era morto e não tinha o autor do crime, o animal que não tinha sido usado ainda, era uma novilha, era morto para a purificação, né, daquela situação. Certamente Jesus estava montando aquele animal ali por vários motivos. Primeiro, os reis, quando vinham em missão de paz, montavam jumentos. Segundo, os reis, quando eles entravam aqui, eles eram aclamados de alguma forma. Vem aqui a questão das vestes, que vai aparecer lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, né? Que o teu rei vem montado no jumentinho, filho de uma jumenta, né? Então, motivos diversos levaram ao cumprimento literal da profecia. Levando-se em conta que Jesus morreu como uma bolinha de cor para lá e para cá. Ninguém sabe quem era responsável, se era romano, se era judeu. Então, o animal jumento, nesse caso, que nunca tinha sido tocado, representa a morte que Jesus teria que morrer sem que ninguém ficasse sendo responsável por essa morte, nem judeus nem romanos, porque ficou Jesus sendo levado de um lado para outro, para ser julgado até ser morto, né? Então, observamos aqui que Jesus vai entrando, as pessoas jogam as suas vestes ali no caminho, cortam galhos de ramos, cortam também ali e vão colocando nos caminhos e vão gritando hosanas, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Isso tudo faz parte do cumprimento das Escrituras, né? Porque, por exemplo, como rei, eles fizeram aquela cerimônia ali de cortar ramos e colocar vestes, segundo Reis 9 e 13, a cerimônia de Jeú, rei. Aí vem também o Salmo 118, versículo 26, que fala hosanas, que fala uma aclamação para Jesus, como Jesus sendo o Messias, né? Um reconhecimento ali. Jesus, ele, depois de observar tudo por ali, ele saiu com os 11. Isso significa que Judas já não estava mais no grupo, né? Judas era o traidor. Em alguns momentos, Judas saía de perto de Jesus e ia procurar um jeito de se dar bem. E, de repente, Jesus vai comer, uma árvore sem fruto estava por perto ali. E ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. A árvore secou-se, né? Jesus disse que basta ter fé e pedir sem duvidar em oração que isso seria feito, né? Então, há algo importante, porque na Bíblia Sagrada diz, no Evangelho segundo Lucas, que houve uma ocasião em que a figueira recebeu uma oportunidade de ser colocada adubo, de ser tratada, para que no ano que vem, no próximo ano, ela pudesse dar fruto. Se não desse fruto, era cortada e lançada no fogo. Jesus purifica o templo, isso é muito importante aqui, para nós entendermos. Hebreus capítulo 8 e Hebreus capítulo 5, versículo 10, fala de Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Para entrar no templo, ele precisava ter autoridade espiritual. Então, Jesus vai entrando no templo, aqui, e ele derruba as mesas dos cambiadores, dos que trocavam moedas, dos que comercializavam ali pombos e outros animais, né, para os sacrifícios. Jesus expulsou, derrubou tudo ali. E ficaram ali as autoridades muito revoltadas. Quem seriam essas autoridades, né? Os sacerdotes, os escribas, alguns anciãos, né? Era um povo religioso e tradicional que não queria Jesus como rabino mestre, como Messias, como rei. Jesus, ele sai ali e, como já falamos, que a figueira estava seca, os discípulos se admiraram. Ele disse, basta ter fé e pedir a Deus
e em oração que vai acontecer. Se for, mesmo que seja um monte, ele se lançará ao mar. E ele disse, porém também tem algo aí para vocês corrigir. Se vocês tiverem algum pecado, tem que perdoar as pessoas para que o vosso Pai também perdoe os vossos pecados. A autoridade espiritual de Jesus foi questionada. Com que autoridade você faz esses milagres, faz estas coisas, purifica o templo e etc? Aí Jesus disse uma pergunta, eu também vos faço. Por exemplo, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Eita, que agora ficou difícil para eles, né? Eles ficaram encurralados com a pergunta de Jesus e não responderam. E Jesus também não respondeu. Então, assim, nós vemos que o Senhor Jesus deu aqui vários ensinamentos nos capítulos 10 e 11 do Evangelho segundo São Marcos, que passo a passo, nós analisando essa mensagem, vamos nos edificar grandemente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.